Ascensão através de habilidades. Episódio 111. 23º nível, Espírito do Vento, Kashyapa, 2. O vento se tornou uma lâmina e soltou um som explosivo. Taizan balançou a mão amplamente em resposta. Kahang. A lâmina quebrou e o ar explodiu. Taizan saltou no vazio, evitando o ataque com um salto no ar, e pousou acima da cabeça de Kashyapa, golpeando-o com sua espada. No momento em que a espada quase tocou o chifre de Kashyapa, o vento explodiu e empurrou Taizan para trás. Taizan caiu no chão e moveu a mão. O vento que estava sendo disparado como balas de canhão desapareceu ao colidir com seu punho. Isso é difícil. Taizan virou a mão. Não houve danos significativos, pois ele bloqueou tudo com o Reconnaissance. Ainda assim, ele também não estava causando nenhum dano especial ao espírito. Taizan obteve uma habilidade que poderia atacar os espíritos do espírito enlouquecido, tornando possível que ele atacasse os espíritos também. No entanto, se o ataque não acertasse, não teria sentido. Esse é o seu limite, humano. O espírito na forma de um servo falou arrogantemente. Eu admito que você é notável. Os espíritos inferiores e médios não podem impedi-lo. Imunidade a ataques, aceleração e muitas outras magias. O poder e as habilidades demonstradas por Taizan eram de um nível raramente visto, mesmo por Kashyapa. Era muito poder para um aventureiro no 23º andar possuir. Honestamente, enquanto continuava a batalha, ele o admirava secretamente. Mas é isso, seu poder não pode me tocar. Você pode dizer o mesmo. Kashyapa também não conseguiu infligir nenhum dano significativo a Taizan. Kashyapa parecia indiferente. Seu propósito é me matar. Eu só tenho que tirar você daqui. Está claro quem está em vantagem. Hanf. Taizan riu, mas não refutou. Na realidade, foi esse o caso. Seus ataques não alcançaram Kashyapa. Sempre que ele tentava se aproximar de Kashyapa, o vento explodia, empurrando Taizan para trás. Ele tentou agarrá-lo usando aceleração, golpe forte e fluxo, mas a maioria das tentativas falhou. A magia também não foi particularmente útil. A flecha de gelo foi bloqueada pelo vento, matando sua aceleração, e o orbe flamejante não pôde ser manifestado, possivelmente devido ao fluxo do vento. Apenas o raio era útil, mas o uso de mana era muito alto para o dano causado. Está mais focado na defesa do que no ataque. Pelo menos com suas estatísticas atuais, era uma defesa que ele não conseguiria romper. Volte e reflita sobre sua arrogância. Humano. Não quero. Kashyapa riu da manifestação de recusa de Taizan. A vulgaridade é como um símbolo dos aventureiros. Bom, sinta a impotência. O vento ao redor de Kashyapa se intensificou. Mesmo sem invocar o reconhecimento, pode-se confirmar que uma parede densa se formou. Taizan balançou a ponta da espada. Tudo o que ele usou e experimentou até agora não funcionou contra este adversário. Eu queria praticar mais, mas não consigo evitar. Resmungando, Taizan plantou os pés. Vendo Taizan correndo em sua direção, Kashyapa deu uma risada desdenhosa. Assim como uma mariposa. O vento varreu a sala em pedaços. A grama queimada foi cortada e voou como pétalas. Taizan correu em direção a Kashyapa. A escuridão se expandiu atrás dele. Você ativou a vida distorcida de Decarabia. Dezenas de raízes gigantes de árvores brotaram da escuridão. Kashyapa, que estava esperando sem pressa, ficou surpreso. Esse. Kogugugung. As raízes começaram a encher a sala enquanto balançavam. Os pedaços de vento voador foram bloqueados pelas raízes e desapareceram. Você não deveria ser um demônio. Kashyapa, junto com uma negação, lançou lâminas de vento. Em vez de bloqueá-los com sua espada como Taizan havia feito antes, ele escondeu seu corpo atrás das raízes. Kagagaki. Marcas de lâminas apareceram nas raízes. Eles eram bastante profundos, mas não o suficiente para quebrar as raízes. Normalmente, com a energia contida no vento, eles deveriam ter sido cortados. Como esperado. Magia, auras e habilidades não poderiam danificar o espírito, mas apenas a magia negra poderia. Do 21º andar, ele teve um vago palpite e agora tinha certeza. A magia negra tinha uma vantagem natural sobre os espíritos. Com isso, as chances de vitória mudaram muito. Taizan moveu-se entre as raízes, evitando o vento, e aproximou-se de Kashyapa. Que esforço inútil. O vento ao redor de Kashyapa ficou mais forte. O vento, começando a acelerar, logo se tornou uma tempestade e se desdobrou na frente de Taizan. Taizan tocou a tempestade. Você ativou a chama falsa de Marchósias. Uma substância em forma de chamas é expelida, atingindo violentamente a tempestade e liberando um forte calor. Chamas falsas são substâncias em forma de chamas. Elas causam danos contínuos. Até onde você pode bloqueá-las? Com um som dilacerante, a tempestade tremeu violentamente. As chamas falsas surgiram como seres vivos e engoliram o poder da natureza. Como ousa? Espíritos contaminantes com poder distorcido. Junto com uma voz irritada, Kashyapa reuniu forças. A sala tremeu violentamente devido à força do vento, aparentemente prestes a explodir. Você ativou o distúrbio emocional de Raum. Na batalha anterior, quando ativou um ataque mental aleatório, Kashyapa não foi afetado de forma alguma, até mesmo zombando disso.
Arg, o GH. Mas desta vez foi diferente. Kashyapa visivelmente começou a ficar confuso. O vento explosivo diminuiu e as chamas falsas continuaram a derreter a tempestade. Finalmente, uma pequena brecha apareceu na tempestade. Taizan ativou a aceleração e correu rapidamente, inserindo sua espada na abertura. A tempestade foi devastada, revelando Kashyapa indefesa. Uma chama azul apareceu na espada de Taizan. Humano. Pare de me ligar. 210 de dano a Kashyapa. A espada se moveu e uma janela de dano apareceu suavemente. Kashyapa rugiu, reunindo o vento mais uma vez. Como ousa um humano, uma criatura da natureza, ferir um espírito tão barulhento? Enquanto empurrava, Taizan ativou novamente as chamas falsas de Marcochias. A substância em forma de chama engoliu e destruiu o vento concentrado. Ele conhecia a contramedida. Ele também conseguiu se aproximar. A partir daqui, foi unilateral. Ele usou a espada para infligir danos e magia negra para bloquear as ações do oponente. Habilidades espirituais não mostravam janelas do sistema, mas estando tão perto, ele conseguia ler os sinais. Quajik. Finalmente, o espírito caiu. Não demorou muito, pois o espírito estava com a saúde abaixo do esperado. Kashyapa soltou uma risada vazia. Pensar que um humano. O arrependimento logo se transformou em raiva. Uma voz cheia de ódio ressoou pela sala. Humano, nosso rei irá julgar você. Você pagará por ousar tocar um espírito. Há um rei espiritual aqui também? Ele reside nos estratos profundos e profundos. Para se opor a nós por causa de um espírito tão enlouquecido. Você pagará por sua arrogância. Você não precisa se preocupar com isso. Seríamos inimigos de qualquer maneira. Taizan deu o golpe final. O corpo de Kashyapa se dispersou no ar e o poder dentro dele fluiu para Taizan. Você derrotou o espírito do vento avançado, Kashyapa. Seu nível aumentou. Sua ascensão da alma foi ativada. Força aumentada permanentemente em 32, inteligência em 22 e mana em 60. Sua ascensão da alma foi ativada. Você adquiriu a habilidade espiritual, caminhando no servo do caminho do vento. Você adquiriu o núcleo de um espírito avançado. Você adquiriu a energia espiritual liberada. Seu nível aumentou e suas estatísticas também aumentaram significativamente devido à ascensão da alma. No entanto, o que primeiro chamou sua atenção foi a habilidade. Habilidade espiritual, caminhando no servo do caminho do vento. Consumo de mana, 10. Proficiência, 1%. Duração, 30 minutos. Espíritos nascidos do próprio vento podem mover seus berços. Eles podem influenciar o vento durante a duração. O consumo de mana foi bastante alto, mas havia uma descrição sobre a duração. Ele entendeu porque nenhuma janela do sistema aparecia quando Kashyapa controlava o vento. Uma vez ativada, tornou-se uma habilidade sustentada. Taizan tentou usá-lo imediatamente. Você ativou caminhando no servo do caminho do vento. Por um momento, uma sensação estranha o envolveu. Ele podia sentir o fluxo de ar, com o qual nunca se importou antes, através da pele de todo o seu corpo. Ele poderia saber a direção e trajetória do vento de acordo com seus movimentos. Taizan, relembrando o método usado por Kashyapa, tentou criar uma cortina de vento. O vento condensou-se e formou uma cortina azulada ao seu redor. Porém, estava muito fraco e instável, tremendo como se fosse quebrar a qualquer momento. Taizan cerrou o punho. O vento que formava a cortina explodiu e atingiu fortemente a sala. Isso é tudo? Ainda é difícil de usar. Taizan murmurou, sentindo a força do vento. Seja porque ele não era um espírito ou por falta de proficiência, não estava no nível para usar no ataque ou na defesa. No entanto, não era completamente inutilizável. O ponto de que era uma habilidade sustentada era significativo. Foi suficiente para auxiliar o movimento, pois ele poderia usá-lo livremente por 30 minutos. Contra inimigos mais fracos, apenas a habilidade espiritual seria suficiente. Foi uma habilidade utilizável. Taizan, com tal julgamento, verificou os itens que havia adquirido. Núcleo de um espírito avançado. Um núcleo de um espírito, puro e forte. Se a natureza sem ego o possuir, ele se tornará um espírito. Parecia ser um item de missão. Ele teria que levar isso ao espírito frenético. Taizan também verificou o outro. Energia espiritual liberada. Espíritos não estão vinculados. Especialmente os espíritos do vento têm o atributo de voar no céu sem estarem presos. Se usado em determinados equipamentos, parece ganhar um poder especial. Este também é um item de refinamento. Foi na época em que o refinamento dos materiais que ele havia confiado a Rafran deveria ser concluído que ele teve mais motivos para visitá-lo. Terminada a verificação, Taizan limpou o quarto e saiu. Enquanto se dirigia para a sala do chefe, ele perguntou ao fantasma. Você viu o rei dos espíritos? Kashyapa havia falado sobre seu rei. Ele disse que residia no estrato profundo, e o fantasma também era um aventureiro que desceu ao estrato profundo. Eu o vi, mas eu não tinha interesse. Por quê? Ele era um guia do pecado. O fantasma disse indiferentemente. Foi uma declaração inesperada. Ele era um aventureiro, não um monstro ou NPC.
Os espíritos também são uma raça como demônios ou humanos. Não há razão para ele entrar no labirinto como um monstro. Não sei por que ele veio. Eu não tinha interesse nos fracos. Uma leve raiva estava contida na voz indiferente. Pensando bem, ele também contribuiu para minha morte, então, eu tenho um objetivo. Eu vou despedaçá-lo. Vamos adiar isso. Taizan chegou ao chefe do 23º andar. O chefe era um espírito do vento intermediário. Claro, ele lidou com isso facilmente. Tendo derrotado um espírito avançado, um espírito intermediário não era páreo para ele. Seu nível aumentou. Sua ascensão da alma foi ativada. Força aumentada permanentemente em 15, agilidade em 18. Você adquiriu um cinto de pele de cobra. Você adquiriu? Seu nível tornou-se 55. Você atingiu o nível inicial de um mago usando o sistema de labirinto. Um mago que se alegra com o seu crescimento lhe concede um privilégio especial. Escolha sua recompensa. 1. Fornecimento de equipamento especial. 2. Aumento na proficiência de uma habilidade específica. 3. Aumento permanente em uma estatística específica. 4. Conhecimento geral sobre o labirinto. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.